Vereadores do Rio de Janeiro aprovam a abertura de processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. A denúncia é de crime de responsabilidade. A Lava Jato torna réus o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e mais 12 pessoas. Em São Paulo, Michel Temer e a filha são denunciados por lavagem de dinheiro em reforma de casa. Em Israel, Jair Bolsonaro afirma que o nazismo foi um movimento de esquerda, contrariando o que diz o Museu do Holocausto e a Alemanha. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Reforma da Previdência. O presidente da Câmara diz que mudanças na aposentadoria rural e no benefício para idosos pobres não sobrevivem. Se a gente tivesse condição, nós já acho que a maioria já tirava na CCJ. A arma é furtada em estande de feira de segurança visitada pelo presidente em exercício Hamilton Mourão, no Rio. Apenas 3 de cada 100 assassinatos foram esclarecidos pela Polícia de São Paulo no ano passado. Família identifica corpo de universitária encontrada no Lago Paranoá, em Brasília. Vídeo mostra turistas fugindo de ondas depois da queda de uma geleira na Islândia. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma menina de 8 anos corre o risco de ter uma perna amputada no Rio de Janeiro em consequência de um ferimento provocado por uma linha usada para soltar pipas. A chamada linha chilena, com um poder de corte maior que de uma faca, atingiu as pernas dessa criança enquanto ela caminhava com a mãe. A família identificou hoje o corpo de uma universitária de 19 anos no Instituto Médico Legal do Distrito Federal. O corpo foi encontrado dentro do Lago Paranoá. A jovem estava desaparecida desde o último domingo. Foi neste clube que pertence à Marinha. A seguir, terapia com o uso do canabidiol melhora a qualidade de vida de crianças autistas. O rompimento de uma geleira provoca onda gigante e põe turistas para correr na Islândia. Não perca, a gente volta já já. Eu vou comprar. A Associação Brasileira da Indústria do Fumo diz que não vai comentar o assunto por questões comerciais. As indústrias de cigarros Souza Cruz e Japan Tobacco International informaram que estão em contato com os panificadores. Assaltantes invadiram uma festa de aniversário em um bairro de classe média alta, em Goiânia, e fizeram todos os convidados reféns. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Levado da residência. Uma menina de 9 anos foi sequestrada em uma escola pública do Pará e foi a avó quem encontrou a criança com o sequestradora, horas depois. As escolas públicas do Pará. Despencou o número de homicídios esclarecidos pela Polícia Civil na cidade de São Paulo. Retirados os flagrantes, menos de 3% dos assassinatos foram solucionados no ano passado. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo SBT Brasil através da Lei de Acesso à Informação. Para que o policial civil possa trabalhar. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo afirma que as políticas adotadas permitiram que a capital paulista obtivesse a taxa de homicídios mais baixa do país em comparação com outras capitais. Informou também a Secretaria que continua investigando o caso do menino Arthur. Criminosos estão usando um novo disfarce em São Paulo. Eles fingem que são motoboys entregadores de comida para assaltar. Policiais civis e também militares do Rio de Janeiro que prenderem criminosos fora do horário de serviço vão receber a recompensa oferecida pelo Disque Denúncia, uma medida que divide opiniões. A lei que foi... A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou hoje a abertura de processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella, do PRB, acusado de crime de responsabilidade. O repórter Léo Santana acompanhou a sessão. Boa noite, Léo. Como votaram os vereadores do Rio? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. A admissibilidade do processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella foi aprovada por 35 votos a 14. Era necessária apenas maioria simples, mas
mais de 2/3 dos 51 vereadores aceitaram o pedido. A sessão foi tumultuada, a denúncia foi feita por um auditor fiscal que acusa o prefeito de crime de responsabilidade na renovação dos contratos do município. Foi sorteada uma comissão de 3 vereadores para elaborar um relatório que será votado pelo plenário em até 3 meses. Nessa votação, serão necessários 2/3 dos votos para aprovar o impeachment. Marcelo Crivella tem 10 dias para apresentar defesa e permanece no cargo até o final de todo o processo. Procurado, o prefeito ainda não se manifestou. Nascimento. 40 casos de injúria foram registrados no estado de São Paulo por dia em 2018. O mais recente é o de uma mulher negra expulsa de uma lanchonete com os 2 filhos pequenos. O PROCON deu um prazo de 48 horas para a empresa dar explicações. Pediu desculpas. A gráfica que imprime as provas do Enem há 10 anos pediu falência, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas afirma que o calendário dos exames está mantido. O Enem está marcado para os dias 3 e 10 de novembro. Tem condições de zelar pela segurança. As inscrições para os aprovados no FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, foram prorrogadas até sexta-feira, dia 5 de abril. Por uma falha no sistema, os estudantes não conseguiam completar a matrícula em universidades particulares. Agora, com a prorrogação, o Ministério da Educação afirma que todos os casos serão regularizados. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O Ministério Público Federal denunciou hoje em São Paulo o ex-presidente Michel Temer e mais 3 pessoas por lavagem de dinheiro. Eles são acusados de usar dinheiro de propina para reformar a casa de uma filha do ex-presidente Michel Temer. Pelo Coronel Lima. A defesa do ex-presidente Michel Temer disse que ele nunca recebeu vantagem indevida e que a acusação feita hoje expressa a crueldade de quem, para persegui-lo, envolve a filha. Os advogados do Coronel Lima e de Maria Rita Fratesi afirmam que não há provas sobre as acusações. A defesa de Maristela Temer não retornou o nosso contato. O ex-presidente Michel Temer, o casal Lima, o ex-ministro Moreira Franco e outras 11 pessoas viraram réu hoje. Tiveram a denúncia da Operação Lava Jato aceitas pela Justiça do Rio de Janeiro. Temer deve responder agora a 2 denúncias que incluem corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Uma arma em exposição foi furtada na maior feira de segurança da América Latina, no Rio de Janeiro. A pistola desapareceu pouco antes da abertura do evento, que teve a presença do presidente em exercício, general Hamilton Mourão. No terceiro dia da viagem oficial a Israel, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Memorial do Holocausto e disse que não tem dúvidas de que o nazismo foi um movimento de esquerda. Veja com Sérgio Urtis. Na Câmara dos Deputados, cresce a resistência dos parlamentares em aprovar as mudanças na aposentadoria rural e também no benefício para idosos pobres. O engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, afirmou à Receita Federal que é dono de 4 contas na Suíça. No total, o ex-diretor da Dersa, empresa de infraestrutura viária do governo de São Paulo, alegou que tem cerca de 137 milhões de reais no exterior, segundo informou a Folha de São Paulo. Ele pagou uma multa por omitir o valor do fisco nesses últimos 5 anos. A confissão pode livrá-lo da acusação de crime fiscal. Apontado como operador de recursos ilícitos do PSDB, Paulo Preto está preso desde fevereiro em Curitiba, condenado em 2 processos da Lava Jato. Na Islândia, um grupo de turistas escapou por pouco de uma onda gigante formada pela queda de parte de uma geleira. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um transtorno que atinge 2 milhões de pessoas no Brasil. Um estudo israelense mostra que 8 em cada 10 pacientes começaram a experimentar uma nova vida depois de serem tratados com o canabidiol, uma substância que é derivada da maconha. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.